Dia 14 de março é o Dia Nacional dos Animais. Você sabia que existe uma declaração universal dos direitos dos animais? Bem interessante, né? É sobre isso que nós vamos falar aqui no canal Alox. Aproveita, já se inscreve, não deixa para depois não, porque nós estamos precisando de seguidores. Assim o canal vai crescer e mais pessoas vão receber essas informações. Ativa o sininho, assim você recebe as nossas notificações, todos os nossos vídeos. Faz comentário, como que você trata o seu animalzinho, né? Então, desde 1978, na Bélgica, em Bruxelas, foi criado a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Ou seja, os animais têm direitos. Mas por que os animais têm direitos? Eles são seres vivos que têm sensações, eles sofrem dores, eles têm calor, eles têm frio, eles têm alegria e tristeza. Então, como animal, ele precisa ser respeitado, porque ele sente tudo isso. Ele pode não ter a capacidade intelectual do ser humano, mas com certeza as sensações, os sentimentos, os medos, essas reações básicas que um animal tem, eles têm. Então, isso precisa ser cuidado. E o ser humano precisa cuidar, né, dos animais, para que eles não entrem em extinção, para que eles não sofram. Quando um animal entra em extinção, a gente tem um desequilíbrio ecológico muito grande. Então, se a gente vai pensar, tá, a minha preocupação não é com os animais, é com o ser humano. Então, nós precisamos preservá-lo, porque esse desequilíbrio que pode acontecer na natureza, ele é complicado para todo mundo, inclusive para a raça humana. Então, eu vou estar lendo essa declaração, são 14 artigos, se eu não me engano, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre quais são os direitos, né, que os animais têm na humanidade. Então não é mimimi de ninguém, são direitos e que a humanidade discute desde muito tempo atrás. O primeiro seria: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm o mesmo direito à existência. Então os animais, eles nasceram, eles têm direito à vida, ponto. O ser humano não pode ser mais, né, do que o animal em relação ao direito à vida. Então, ele nasceu, ele precisa ser cuidado. 2, artigo 2. Todo animal tem direito a ser respeitado, né? A gente vê alguns animais, não só os animais de estimação, né, que a gente fala aqui, mas são todos, os animais selvagens, os animais silvestres, eles precisam ser respeitados. Número 2, artigo 2, item 2. O homem, como espécie animal, né? Então a gente se coloca como animal porque nós somos, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando o seu direito. Tem o direito de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. Então, o ser humano pensa, teoricamente, né? Então ele precisa preservar as espécies e não estar destruindo. Todo animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do ser humano. Artigo 3. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos e nem a atos cruéis. Então, quando a gente vê rinha de briga, quando a gente vê animais vivos sendo transportados em cargas e quando eles chegam em seus destinos, eles estão machucados, muito mortos. Então, isso é crueldade. Brigas entre animais. Então, isso não é possível ser permitido, né? Porque tem sofrimento. A questão é só essa. Existe o sofrimento. Então, para que a gente vai fazer uma outra espécie sofrer? Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia, né? Então, até isso eles pensaram, porque como o ser humano ele se alimenta, né, de carne animal, né? Isso é independente de quem concorda ou não concorda, mas esse é um fato, então que se faça isso sem sofrimento e sem dor, né? Então, é uma recomendação para toda a humanidade. Artigo 4. Todo animal pertence a uma espécie selvagem, tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Então, se o animal ele é selvagem, um leão, um elefante, uma cobra ou qualquer que seja, um pássaro, ele tem direito à vida, né? Então, ele precisa viver, e de preferência no seu habitat, e não em jaulas, e não em circos, e não em zoológicos. Se a gente for pensar bem, o animal precisa do seu espaço, ponto, né? Ninguém gostaria de viver preso, quanto mais um animal.
Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrário a esse direito. Então, como eu falei, a questão do zoológico, ela vai contra, né, o direito da liberdade dos animais. Artigo 5º. Todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie. Então, cachorrinho, gato, os animais domésticos, eles estão vivendo entre nós e eles têm que ser respeitados, cuidados, tratados. 2. Toda modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrário a esse direito. Então, a venda e a comercialização de animais não é uma coisa legal quando o objetivo é o lucro simplesmente, né? A ideia de guardar o animal, preservar o animal, cuidar do animal é contra a questão do lucro. O animal ele não é pertencente a alguém para dar lucro. Artigo 6º. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. Então, se o ser humano resolve adotar um animalzinho, esse animal tem o direito de viver os anos que ele couber. Com isso, ele precisa de dignidade e não simplesmente acelerar a sua morte, largando em qualquer lugar ou em qualquer ambiente. O homem precisa cuidar dos animais. Por isso que existe ainda muitas prefeituras que estão tentando fazer hospitais veterinários para essa população de animais, para que a população humana possa tratá-los com mais dignidade, porque o custo é caro, a ração é cara, os medicamentos são caros. Então, para que o ser humano possa cuidar com dignidade do animal, ele também precisa do apoio dos órgãos públicos, para que isso também aconteça. Então, essa questão dos direitos dos animais, ela cabe individualmente às pessoas e cabe à sociedade e ao poder público garantir que isso aconteça. Artigo 7. Desculpa, tem um antes. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Então, a gente não deve abandonar um animal. Ele não vai conseguir se virar sozinho, ele não vai viver sozinho. Ah, mas ele vive na rua sozinho. Tá, ele até pode viver, mas ele vai poder passar doença para outras pessoas, ele vai poder passar fome, frio, e essa não é a condição necessária para se ter um animal. Tanto que existem várias ONGs que recolhem os animais da rua para que justamente não se prolifere. Quanto menos animais de rua tiver, melhor. Então, essas ONGs fazem esse trabalho que, aliás, são muito bonito. Artigo 7. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho e uma alimentação reparadora a seu repouso. Então, animal de trabalho, o que seria? Cavalo, boi. Então, esses animais que ajudam na agricultura, eles não podem ser usados até acabar o seu potencial e eles morrerem, Então, segundo as leis, o ser humano até pode usá-lo, Hoje em dia a gente tem maquinário, então provavelmente a gente não precise tanto da tração animal para alguns serviços, mas a gente sabe que eles existem em alguns sítios, algumas fazendas, no campo, então que se use com respeito. Ou se você vai fazer uma cavalgada, que o animal possa descansar o suficiente e que aquilo também seja prazeroso para ele. Tudo que for a mais, com certeza vai trazer sofrimento. Artigo 8º. A experimentação animal que implique sofrimento físico e psicológico é incompatível com os direitos dos animais, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. Então, a gente vê aí que muitos animais são cobaias para a questão de medicamento, de produto químico, de produto estético, Se começa fazendo com os ratos, que também são animais, Depois vai para o macaco, e aí a gente vê um sofrimento tão grande, os bichinhos vão ficar enjaulados lá e a serviço da ciência. E aí como que fica a questão mesmo da vida desses animais. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 9.
Quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor. Aí a gente pensa como que é hoje a criação dos animais para abate, né? Será que isso é respeitado? Os animais, eles ficam toda a sua vida dentro de um cubículo com outros animais da mesma espécie, comendo ração de engorda, com vitaminas de engorda, para que eles cresçam rápido e sejam abatidos o mais rápido possível. Será que isso é justo com esses animais? Eles já vão ser abatidos e ainda tem que viver a vida naquelas condições? Então isso é para estar se pensando, né? Já que dia 14 é o Dia Nacional da Preservação dos Animais, como que a gente vê isso na sociedade brasileira? Artigo 10º. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. Antigamente havia-se muito animal nos circos, né? Hoje isso diminuiu quase que 100%, pelo menos em vários países. Então você já não vê essa diversão. O animal, ele não serve como palhaço para a humanidade, né? Ele tem que ser respeitado, ainda mais que ele não faz essa escolha. Então, não tem como ele se precaver desse tipo de coisa. As exigências dos animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade dos animais. Artigo 11. Todo animal que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio. Isso é um crime contra a vida. Então, como que é isso? Se você matar um animal sem necessidade, você está cometendo aí um assassinato. Precisa ser revisto. Isso, na maioria dos lugares, é crime, né? Então, a gente tem que estar atento realmente a isso. Artigo 12. Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio. Isso é um crime contra a espécie. Então, por isso que em muitos lugares a caça não é permitida, né? Por quê? Porque você vai estar colocando em risco a própria espécie. E para caçar, para simplesmente caçar, não tem muito significado se nós formos pensar que eles têm uma vida e eles têm sofrimento. A poluição e a destruição do meio ambiente conduz ao genocídio. Então, a preservação das florestas, dos rios, do ar com oxigênio, isso tudo faz com que se preserve a natureza e os animais. Então, a gente não está cometendo aí genocídio. Então, isso não é mimimi. Desde 78, a humanidade discute a importância disso. O artigo 13 diz o seguinte: o animal morto deve ser tratado com respeito, né? Porque é um cadáver de um animal, então esse respeito precisa ter. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem ser interditadas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos dos animais. Então esse tipo de imagem, ela não tem que ser veiculada de forma assim aberta. É lógico que existe, se você vai fazer um estudo, você tem acesso a essas imagens, mas é diferente de você estar propagando, né, como se fosse algo comercial. E o 14º artigo é: os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar presentes a níveis governamentais. Então, isso precisa virar política pública. Então, não é uma coisa só de intenção. Existe a intenção de preservar os animais? Sim. A humanidade, desde 1978, ela criou essa declaração, então tem a intenção. Então, que vire políticas públicas. Essa é a ideia, de fato, da preservação dos animais. Bom, dia 14, vamos estar repensando isso aqui no nosso país. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada pela Unesco, que é um órgão da ONU, em sessão realizada em Bruxelas, então com apoio de todas as pessoas do mundo, no dia 27 de janeiro de 1978. Então nós temos aí muita coisa a fazer, porque os animais existem, porém eles não são tratados com forma digna, muitas vezes, inclusive aqui no nosso Brasil. É isso que o canal Alox tem para falar hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário. O que você conhece sobre o direito dos animais? E eu te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!